Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, uma análise sobre as perspectivas da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. A entrevista foi gravada. Entrevisto Aldo Rebelo, político de extensa atuação na vida pública brasileira, onde já foi vereador, deputado estadual, federal, presidente da Câmara Federal, ministro de Estado em várias pastas no governo Lula e Dilma e, inclusive, ministro da Defesa. Aldo Rebelo foi filiado ao PCdoB e hoje integra o quadro de filiados do PSB. Muito obrigada por estar conosco. Eu quero ouvir a sua opinião sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação àquele pedido de habeas corpus feito pela defesa do ex-presidente Lula. Nós vivemos hoje uma politização muito grande do judiciário. O Supremo, naturalmente, é atingido por essa disputa. E em relação a essa votação, o que eu posso dizer é apenas que cumpra-se a decisão do Supremo. Agora, eu quero começar pelo fato. O senhor foi ministro da Defesa. Quero a sua opinião sobre a intervenção militar na segurança pública do Rio de Janeiro. Se isso foi uma medida acertada do presidente Michel Temer ou é uma jogada política de alto risco? Eu creio que, por paradoxal que pareça, é as duas coisas. Ou seja, é uma medida de alto risco, se você considera que as Forças Armadas não têm cultura para a repressão ao crime comum e fracassarão se forem empregadas nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, onde estaria o acerto da medida? Na possibilidade das Forças Armadas, pela sua competência, reorganizarem a segurança pública do Rio de Janeiro. O senhor acredita? Porque nós estamos vendo que está tendo aí mesmo com aquela presença do aparato militar na cidade do Rio de Janeiro, do empenho, comando, alto comando da segurança pública na mão de representantes militares e as falas, os discursos muito assertivos e passando sim uma vontade de acertar e certeza de que poderão acertar, além de uma aprovação na opinião pública, que ela também aparece através de pesquisas. Entretanto, assaltos, tiroteios e mortes têm prosseguido, têm continuado, e mesmo com este cenário, esse quadro todo pode estar já passando a evidência da incapacidade da intervenção militar conter a criminalidade, o avanço da criminalidade. Não. É uma resistência do crime mostrando, não vem que não tem? Não creio que seja também a resistência. É a própria incapacidade de uma força que tem outra função, outra habilidade, quando empregada na repressão ao crime comum, ela não obtém êxito. Isso nós já sabíamos. O governo talvez tenha empregado as Forças Armadas na esperança de que o prestígio, o apoio, o respeito das Forças Armadas fosse transferido para o governo, desgastado, desprestigiado. E o risco é que pode acontecer o contrário. Bom, agora vamos falar de política. Aldo Rebelo tem conversado muito com Rodrigo Maia e está havendo aí toda uma especulação que possa já estar em andamento o entendimento para que o seu nome seja colocado, que Aldo Rebelo seja o candidato a vice-presidente da República na chapa de Rodrigo Maia, candidato à presidência. Ele do DEM, ex-PFL, Aldo Rebelo, ex-PCdoB, atualmente no PSB. Essa química acontece, vocês dois parecem, Rodrigo Maia e Aldo Rebelo, um o avesso do outro. Existe possibilidade de união e entendimento para uma chapa com esse perfil? As relações políticas são boas. Recentemente, quando o Maia foi candidato a presidente, no segundo turno o PCdoB chegou a apoiá-lo. Então as relações pessoais são boas, as relações políticas são boas. O resto é conversa de botequim, porque há, de fato,
relações políticas entre o PSB e o DEM, porque nós buscamos alianças em São Paulo, nós buscamos o apoio do DEM aqui em São Paulo, buscamos o apoio do DEM para o PSB no Espírito Santo, buscamos em vários estados. E aí você gera relações políticas. Mas eu acho que a chapa ideal não seria eu ser o vice do Rodrigo Maia. Eu sou... Qual é o ideal? Era que ele fosse o meu vice. Mas eu estou brincando, tá certo? Não existe nada de... Não, mas é fora de brincadeira. Tirando o Rodrigo Maia, vamos falar Joaquim Barbosa e Aldo Rebelo. PSB já tem uma inclinação? Qual dos dois seria mais representativo e competitivo para uma candidatura à presidência da República? Especulação já houve, inclusive da minha presença como vice do Ciro Gomes, como vice do próprio Alckmin, mas isso tudo é especulação. O ministro Joaquim Barbosa, o ex-ministro, ele nem é filiado ao PSB. Mas tem tempo ainda, até 7 de abril. Só podemos cogitar de qualquer hipótese depois de uma filiação. Eu coloquei o meu nome à disposição do PSB, o deputado Beto Albuquerque fez o mesmo, caso ou eventualmente o PSB venha a ter uma candidatura à presidência, né? Mas isso tudo ainda está longe de ser decidido. Espero que o senhor volte aqui já com uma decisão nesse ano eleitoral. É muito importante a sua experiência e a sua palavra. Voltar aqui é muito sempre um obrigada, prazer. muito obrigada, uma boa noite.